Bom, o Avesso da Pele é um caso talvez mais específico que a gente tem notícias, né, de censura de livros, né, no Brasil. Talvez seja um dos casos mais emblemáticos que a gente tem nos últimos anos. E o livro no Brasil ele tem sido censurado já há algum tempo, pelo menos há algumas décadas. Não é uma novidade. O que ocorreu dessa vez foi a força das redes sociais, né, que impulsionou também a discussão e impulsionou também a censura em outros estados, né? Há também aí o fator político, né? Há uma cooptação também de determinadas obras como alvo, né, para que elas sejam atacadas. A extrema-direita utiliza muito essa tática, né, de encontrar um grande inimigo, né? E o Avesso da Pele foi esse inimigo da vez, justamente para captar votos, né? Também tem a ver com o racismo estrutural, tem a ver com a crítica à violência policial. Então eu imagino que seja, na verdade, um combo, né? Ou seja, um conjunto de elementos que fizeram com que o Avesso da Pele fosse censurado dessa forma, né? Mas veja bem, não é exatamente uma censura como as pessoas imaginam, né? Ou seja, as pessoas imaginam a censura, a retirada de um livro das escolas, depois das bibliotecas, depois das livrarias, e o impedimento também de edição desse livro no Brasil. E é uma institucionalização também da censura, o que não ocorreu. A gente não tem uma institucionalização da censura. O que houve, na verdade, é uma espetacularização, né, da tentativa de censura, né? Ou seja, há uma retirada desse livro, mas, por questões jurídicas, se torna impossível que o livro continue sendo censurado. Então ele volta. Então, na verdade, é um movimento mais pirotécnico do que exatamente de censura. Por outro lado, a gente tem talvez algo mais grave, que é o boicote ao livro, né? Que aí já é uma questão mais difícil de detectar, porque quando você coloca esse livro como grande inimigo, um livro que causa problema nas escolas, que causa debate e discussão, você pode inibir os professores a utilizar esse livro. Você pode inibir a diretora de colocar o livro no programa para ser utilizado em algum projeto. E aí você tem um boicote que é silencioso, né? Então uma escola decide não usar determinado livro porque sabe que vai causar problemas, né? Então vejam que o efeito ele é talvez mais poderoso do que se você simplesmente retirasse o livro de circulação, né? É uma forma de censura velada e é uma forma mais eficaz, né? O fascismo ele se instaura numa sociedade não quando o Estado é fascista, mas quando o seu vizinho é fascista, né? Quando você tem essa vigilância permanente do seu colega, do seu amigo, de parentes, né? Ou seja, você já não é mais o Estado que está te vigiando, são as pessoas próximas, né? E dentro do sistema educacional, os professores são muito atacados, né? Então, você tem ali, na verdade, profissionais que querem exercer a sua docência, mas que sofrem ali uma ameaça velada de colegas, professores, diretores, né? Então, realmente eu acho que é mais eficaz esse tipo de censura velada, né? Eu acho que o racismo estrutural é a base, né, que sustenta justamente essas tentativas, essas ameaças. E há também o elemento do aumento, né, da extrema-direita no Brasil, em que procura criminalizar o conhecimento, né, procura criminalizar intelectuais, pensadores, né, com a ideia também de uma escola sem partido, né, uma escola em que você não pode falar de política, né, ou seja, e naquele momento específico, que era pré-eleição, né, Bolsonaro, quando eu escrevia essa coluna, havia também um sentimento de
de caça às bruxas, né? Um sentimento de, enfim, de ameaça mesmo. Havia até uma lista que a extrema-direita colocou intelectuais, jornalistas, né? Assim, pessoas que deveriam ser combatidas, né? Então, era um momento assim, bastante perigoso de ebulição, assim, desse ressurgimento, né, de uma extrema-direita fascista e que não concorda, né, ou que não consegue coabitar com a diferença. Né? Acho que é um pouco por isso. Mas, claro, tudo isso tendo como base o racismo estrutural, porque houve outros escritores, jornalistas que escreveram sobre Paulo Freire, que faziam críticas, né, ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, e não sofreram ameaças de morte. Né? Agora, escritores negros, mulheres negras, né? Ou seja, esse objeto mais vulnerável, que é onde eu me coloco, né? Ou seja, é muito mais fácil você sofrer esse tipo de retaliação do que outro perfil de pessoa. Né? Existem vários tipos de censura, né? E aí a gente pode falar até de uma censura, a gente for botar em dicotomias, assim, para ficar mais pedagógico, né? A gente tem uma censura da direita e uma censura da esquerda também, né? Assim, não é só a censura no sentido de você ter uma extrema-direita que censura um livro porque não concorda com a ideologia daquele livro. Você também tem uma censura da esquerda que é o politicamente correto, que daí já é uma outra coisa, que também é perigosa, né? Ou seja, essa higienização da arte, a higienização da literatura, e aí da censura passa para o cancelamento, né? Que aí já é um desdobramento da censura. Né? Então eu vejo que a gente está se encaminhando para algo talvez incontornável, ou incontornável não, mas talvez para algo que a gente não consiga mais voltar, que é justamente a questão da liberdade de expressão, né? Que é vista de maneira distorcida pela direita e é vista de maneira exagerada pela esquerda. Né? Então você tem aí, na verdade, uma distorção completa do que significa liberdade de expressão. E quando você fala de arte e de literatura, ou seja, a arte não tem compromisso nenhum com qualquer tipo de ideologia. A arte ela existe para discordar da vida como ela é, né? Não importa como a vida está. Ela vai existir, vai continuar sempre incomodando, e por isso que ela causa medo e receio nas pessoas, né? Porque é algo que você não consegue domesticar. Você não consegue domesticar a arte e a literatura. Então eu vejo que a gente está se encaminhando aí para um processo bastante perigoso de não conseguir mais voltar a ter esse ato criativo como algo genuíno. Né? Ou seja, é difícil hoje em dia alguém criar alguma coisa sem pensar nessas possibilidades de censura e nessas possibilidades de cancelamento. Né? Então realmente estamos numa era de vigília completa, né? E isso afeta obviamente a criação. Fazer uma análise anacrônica de uma obra é um erro, né? Assim, você olhar uma obra que foi escrita, sei lá, há 2 séculos atrás, com tudo que a gente já discutiu hoje, né? E aí cancelar o autor ou a autora, enfim, a partir daquele momento histórico, realmente é um erro, né? Assim, a gente precisa, na verdade, fazer uma avaliação, o que não significa, como se diz aí, né, passar pano, né, para esses autores. Não é isso. Mas entender qual é o contexto e que, enfim, tem uma atividade artística, né? E essa atividade artística não necessariamente carrega, né, assim, a opinião pessoal. O Mário Vargas Llosa, que faleceu recentemente, era um desses casos, né? Ou seja, um sujeito odioso no sentido ideológico, né, conservador, mas que escreveu uma literatura belíssima e vasta, ganhador do Prêmio Nobel. Né? Então acho que a gente precisa fazer essas contemporizações, assim. Né?
Quando a gente vive num momento obscuro de autoritarismo, eu, enquanto escritor, o que eu posso fazer é oferecer o que há de melhor na literatura, o que há de melhor na arte. Eu iniciei dizendo que a minha profissão era escritor, mas a minha profissão é literatura. Essa é a minha profissão. E quem disse isso foi a Virginia Woolf, uma escritora que eu gosto muito, que ela foi perguntada e ela disse: minha profissão é a literatura. E nesse sentido, tendo a literatura como a minha profissão, eu preciso oferecer o que há de melhor. Então, eu não ofereço uma literatura militante, uma literatura rasa, superficial, uma literatura que levanta bandeiras. Eu ofereço o que há de mais complexo em termos de reflexão, ou o que eu penso que é mais complexo para que as pessoas possam se pensar. Porque se a gente faz um livro em que a gente só grita, ninguém escuta. Então eu preciso chegar nas pessoas de outra forma, preciso chegar nas pessoas de maneira mais subjetiva. Obviamente que você precisa de uma literatura, de uma arte que seja mais engajada. Há espaço para tudo. Mas meu modo de fazer arte não é esse. Eu sou ativista quando eu escrevo as minhas colunas. Ali está a minha ideologia, as minhas opiniões. Mas quando eu entro no campo da ficção, aí é outra coisa. A censura começou ali em meados de março, e ainda em março houve essa reação primeiro começou com os professores, com alunos, instituições, colegas escritores, depois ministros, entidades, enfim, uma série de pessoas foram às redes sociais, fizeram atos em várias livrarias pelo Brasil. Eu estava terminando esse último livro que eu publiquei agora, o De Onde Eles Vêm. Interrompi o término para viajar e ir para esses estados onde o livro estava sendo censurado e fazer falas. E houve um apoio assim muito grande, enfim, de pessoas que eu nem imaginava, como o próprio Chico Buarque, a Fernanda Torres, enfim, porque viram o quanto a gente estava se encaminhando para algo perigoso, que é justamente essa tentativa de censura. E claro, aí vem a curiosidade das pessoas de querer saber por que o livro está sendo censurado. Muita gente chega no livro por causa da polêmica, por causa da censura. Mas esse efeito colateral, eu digo que já está na conta da extrema-direita. Para eles não importa muito se o livro vai vender ou não vai vender. O que importa é o capital político. O que importa é dizer para o meu público que eu sou contra a este livro. E quanto mais esse livro aparece, esse é o paradoxo, quanto mais esse livro aparece, quanto mais esse inimigo se torna visível, mais forte ele ganha em termos de credibilidade. Mas olha, o mal está ganhando espaço, então a gente precisa combater esse mal. Então, para mim, para a editora, é maravilhoso que o livro esteja vendendo. Por outro lado, assim, em termos de estratégia, se a gente está comemorando que o livro tem circulado mais, por outro lado, esse discurso do conservadorismo, da extrema-direita, também ganha força. Eu acho que revela, primeiro, uma organização contra esse discurso fascista, e que é algo que a gente ainda está aprendendo a resistir e a rebater. Mas a gente tem feito um uso das redes sociais talvez de maneira mais estratégica do que há algum tempo. E a extrema-direita já entendeu isso, já entendeu. E algumas semanas atrás eu escrevi uma coluna com o título O Direito à Estupidez, como a extrema-direita ganha força ganha espaço sem fazer força. E ali
eu defendo no meu artigo que esse direito à estupidez é uma estratégia que consegue chegar em muito mais pessoas, né? E o que significa essa estupidez? Significa não que a população seja estúpida, mas é que chega nas pessoas de maneira mais simples, né? Ou seja, o discurso da extrema-direita simplifica a vida. E para o trabalhador comum é muito mais sedutor você ter um discurso que te diz claramente quem é o inimigo, te diz claramente como você deve ganhar dinheiro, né? E é muito diferente de um discurso progressista, né, em que você chega para uma comunidade e diz, olha, você precisa estudar, você precisa ler Machado de Assis, né? Então, em termos práticos e pragmáticos, esse discurso de que a educação pode te dar uma ascensão econômica, ele perdeu já a sua força, né? Não é isso que faz com que a população mais carente se mova, né? O que vai mover essa população mais carente é saber se vai ter emprego, se vai ter comida no prato, se vai ter direito à saúde. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem falhado bastante assim, de conseguir chegar nessas comunidades. E se a gente não chega, um outro movimento chega, que é justamente oferecer essa facilidade, né? Esse discurso empreendedor, que se você fizer, você consegue, né? Que nem o Pablo Marçal dizendo numa das suas... quando ele estava, enfim, se candidatando a prefeito, né, aqui em São Paulo, teve um dos vídeos que ele fez direcionado para as mães de adolescentes da periferia, né? Ele dizendo, olha, você acha que a escola está ensinando o seu filho a ganhar dinheiro? A escola não está ensinando o seu filho a ganhar dinheiro. Eu posso ensinar o seu filho a ganhar dinheiro. Então, ele é um discurso que, enfim, é bastante nocivo, simplifica toda a discussão, que é muito complexa, mas é muito eficaz, né? Talvez a primeira autocensura, ela começa na família, né? Ou seja, quando você assim, se torna um escritor, né, ou um artista, obviamente que você vai utilizar elementos da família, né? E a sua primeira autocensura é, eu posso fazer isso? Né? O que a minha família vai pensar, né? E a família é esse primeiro lugar da restrição de existência, né? Ou seja, é o primeiro lugar que vai te dizer não para as coisas, né? É o primeiro lugar que vai tentar deixar o teu corpo mais dócil, né? E o artista, ele é movido pelo desejo, né? Ou seja, o desejo de experienciar o que há de mais profundo na sua própria existência, né? E quando há esse desejo muito forte, muito latente, ele se depara justamente com essa autocensura, enfim, das pessoas que convivem com você. Nos tempos de agora, isso extrapolou já, né? Ou seja, não é mais a família que impõe essa vigília. Agora são as redes sociais, né? Que é essa grande família que, enfim, ninguém tem contato com ninguém, mas parece que se instaura ali uma intimidade, ou uma certa intimidade, né? Enfim, eu tenho um número grande de seguidores e algumas vezes eu encontro com esses seguidores na rua e a pessoa me trata com uma intimidade, assim, como se eu fosse da família, né? Teve uma pessoa até que me diz, o fulano está hospitalizado, por isso que ele não pôde vir, né? Assim, como se eu conhecesse ela e o fulano está hospitalizado. Então, essa grande família, né, faz com que a gente tenha essa falsa intimidade e nos põe nesse modo de vigília. Será que se eu colocar determinada cena eu vou ser cancelado, né? Ou eu vou causar determinado efeito que não vai fazer bem para a minha obra, para o meu livro?
eu acho que tem afetado de maneira assim, bastante contundente, né, assim, o ato criativo. O que eu tenho feito é separar o que é a pessoa pública, né, e o que é a pessoa privada, né? E tenho tentado me isolar justamente dessa pessoa pública, né, que é onde as pessoas ganham essa intimidade, né, da minha vida introspectiva, né, e tentar não me contaminar justamente com esse mundo externo, né, porque senão eu mataria o que eu acredito que seja arte, que seja literatura, né. Ou seja, a literatura não está a serviço de nada, ela está a serviço dela mesma, né. No momento em que eu dou um direcionamento para ela, no momento em que eu tento colonizar o efeito estético, aí a arte acabou. O cancelamento, como a gente tem visto hoje, a gente tem que pensar também quem pode ser cancelável, ou quem é cancelável. Quem é cancelável são os objetos mais vulneráveis, né? Mulheres, pessoas negras, trans, pessoas com poder aquisitivo mais baixo, né? Homens brancos poderosos, assim, não são canceláveis. Se eu disser, eu vou cancelar o Trump, assim, não vai fazer diferença nenhuma na vida do Trump. Eu cancelar ele, assim, não querer saber mais notícias, ou dizer para as pessoas, olha gente, o Trump é um escroto, vocês não devem prestar atenção nele, boicotem tudo que ele disser, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, quem tem mais possibilidade de ser cancelado, e ser cancelado significa o quê? Significa, primeiro, te colocar num lugar em que você seja um alvo de ataque, de linchamento digital e às vezes físico, né? Mas não é qualquer pessoa que pode ser colocada nesse lugar de vulnerabilidade. É só você olhar assim, na história de quem está sendo cancelado, você vai perceber que há um momento de uma espécie de enxame, assim, né, que dura às vezes alguns dias, né, depois esse enxame se desfaz, né, e aí as pessoas já até esquecem, aí já vem um outro e assim mais outro, o que é bastante assustador, né, porque há esses episódios de violência gratuita, né, no caso do Avesso Tapelli, houve essas agressões digitais, das pessoas irem no meu Instagram, irem nas minhas redes e dizerem as coisas mais bárbaras e depois simplesmente sumirem e nunca mais você ouve falar daquelas pessoas, né? Nesse sentido, eu acho que a gente vive uma sociedade em que enxerga a vida como um verdadeiro stories, né? Assim, os stories do Instagram, né? Ou seja, dura pouco, porque já vem o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro linchamento e assim por diante, né? Eu acho que há, dentro dessa história toda de censura, há esse componente, sim, de subestimar as crianças e os adolescentes, né? Subestimá-los, assim, das mais variadas formas. Primeiro tratando eles como uma planta, né? Assim, a ideia do jardim de infância, né? Que você só rega e a criança cresce, né? Mas não é assim que funciona. As crianças e adolescentes cada vez mais têm informação muito mais rápida, né, do que a gente. Também subestima também o senso crítico dos adolescentes, principalmente dos adolescentes, como se eles não fossem capazes de diferenciar o que é real e o que é da ficção. Há também um discurso do mimetismo da arte e da literatura, como se ao ler determinado livro, um adolescente fosse fazer exatamente aquilo que está no livro, né? Ou seja, você desconfia que o adolescente não é capaz de entender que, olha, isso aqui é arte, né? Então fica no campo da arte e a sua vida é outra coisa. Que é muito diferente, por exemplo, desses desafios da internet,
né? Que a gente já viu que teve casos trágicos, né? Em que adolescentes têm contato com pessoas sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de acompanhamento, nada. E é bastante diferente da sala de aula, em que você tem, primeiro, um grupo pedagógico, né? Você tem um professor mediando a leitura, você tem um livro que é um objeto estético, um objeto artístico, que foi produzido por uma outra pessoa que pensou aquele livro. Então, quando aparece uma cena de sexo ou uma cena de violência, ela não está ali gratuitamente. Ela está ali porque ela faz parte de um contexto que vai levar uma reflexão para esse aluno, né? E, além disso, você tem a mediação do professor, né? Você tem a mediação de um projeto pedagógico, né, envolvido. Então, assim, é um discurso, esse discurso da extrema-direita é realmente superficial e é um ataque mesmo ao conhecimento, aos professores, a qualquer tipo enfim, de educação mais séria, né, que a gente precisa no Brasil. Apesar da escola, né, com E maiúsculo, né, apesar da escola, com todos os seus problemas, tanto assim, problemas históricos ou problemas estruturais, ainda é o lugar, né, eu digo que é a última barreira antes da chegada da barbárie, né? É a última fronteira, é a escola. E se a escola vai mal, é porque a sociedade vai mal, né? Se a gente tem episódios de violência dentro da escola, é porque a violência está instalada na sociedade. A escola é esse microcosmos que emula a vida, ou treina os alunos para ser um cidadão depois. Mas, ao mesmo tempo, é a vida acontecendo já, né? Então, nesse sentido, a escola tem esse papel de formar um cidadão e não um mero consumidor, um consumidor de ideias, um consumidor de produtos, que é tudo o que o capitalismo almeja, né? O capitalismo não quer formar cidadãos, quer formar consumidores que não sejam críticos, que comprem sem nenhum tipo de critério. E aí a gente tem esses embates, né? Porque a arte, ela também não cabe na escolarização da vida, né? Não cabe nessa escolarização que a escola ou que as instituições querem. Ela extrapola isso. E por isso que ela causa polêmica. Porque mesmo que você faça um projeto pedagógico muito redondinho, assim, ela não vai caber no que muitas vezes os pais querem. Os pais querem que seus filhos sejam educados, né? Mas muitas vezes a arte ensina a rebeldia, né? Te ensina a discordar dos próprios pais. E é aí que a gente encontra esses embates. E vai ser sempre assim, enquanto houver arte, a gente vai ter esse tipo de embate na sociedade. Eu acho que a gente chegou já no momento em que palavras como diversidade, representatividade, elas têm já ganhado, digamos, ela extrapolou o campo artístico e entrou no campo, por exemplo, empresarial, empreendedor. Então são palavras assim que fazem parte assim, do programa de muitas empresas, você ter essa palavra, né, diversidade e representatividade. Caiu no lugar comum, né, porque o capitalismo ganha dinheiro com tudo, inclusive com a diversidade e com a ideia de representatividade. Mas especificamente na representatividade, a gente tem uma ideia de que se você tiver representados ali pessoas de vários setores da sociedade, então você tem ali uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa indígena, mulheres, né, pessoas com deficiência, você resolveu a questão, vira a página e vamos adiante, né? E, na verdade, a ideia de representação, como ela é vista hoje,
ela se tornou, na verdade, um grande enfeite, e com pouca eficácia de mudança social, né? Porque se você coloca uma pessoa negra como representante de todas as pessoas negras, você está dizendo o seguinte: olha, essa pessoa aqui que a gente colocou aqui, ela está representando todos vocês, né? Só que as pessoas negras são diferentes, assim, e pensam diferentes, e ainda bem que pensam diferentes, né? Então, se você coloca uma mulher também num determinado cargo e dizer que ela representa todas as mulheres são diferentes, pensam diferentes, têm situações diferentes. Então, eu prefiro pensar mais numa questão de proporcionalidade, né? Ou seja, você olhar para a sua empresa e aí, quantas pessoas negras há nessa empresa? Quantas mulheres há nessa empresa, né? Quantas pessoas indígenas ou trans tem nessa empresa? Tem uma ali, eu tenho uma outra lá, então assim, então a gente ainda está no campo da representatividade. Não estamos ainda no campo da proporção, né? Porque é só com a proporção, ou seja, quando você tem um número maior de pessoas, é que você consegue, de fato, uma mudança estrutural, né? E por isso que eu acho que o discurso da representatividade é um discurso raso, né? Não é um discurso que propõe uma mudança de fato. Há uma crise na arte, falo do campo da literatura, né? Uma crise na literatura, porque até há 10 anos atrás a gente não tinha representações literárias como a gente tem hoje, né? A gente não tínhamos antes escritores negros escrevendo e ganhando prêmios e tendo essa visibilidade toda. E há uma crise desse escritor branco, muitas vezes sudestino, cis, hétero, enfim, todas as marcações mais tradicionais, né? No sentido de o que criar a partir dessa demanda, né? Ou seja, desse movimento negro que chega, que coloca suas histórias e que parece que as histórias que sempre foram contadas não têm mais valor, né? Ou as editoras não vão mais se interessar pelas histórias que você está contando. Agora a gente quer contar essas histórias aqui. O que é um pensamento extremamente equivocado, porque a ideia de exclusão sempre foi uma ideia colonial, né? Ou seja, para um existir você tem que eliminar o outro. E esse pensamento brancocêntrico utiliza esse mesmo discurso colonial. Ou seja, para eu continuar existindo, eu preciso eliminar esse movimento, né? Como ele não consegue eliminar esse movimento, ele entra em crise, né? Ou seja, o que eu vou escrever? Será que a minha experiência enquanto homem branco, que viveu numa família branca, que teve privilégios, será que eu tenho o que dizer? Será que as pessoas vão se interessar no que eu tenho para dizer? É óbvio que vão se interessar também pelas coisas que você tem para dizer. Porque a arte só existe porque nós somos singulares, nós somos únicos no mundo, né? Se você for procurar uma pessoa igual a você, você não vai achar. Então, assim, a arte nunca vai acabar, a literatura nunca vai acabar, porque enquanto houver pessoas, né, diferentes, singulares, você vai ter experiências diferentes, pontos de vista específicos e únicos. É claro que mexer em privilégios não é algo fácil, né? E assim, ninguém vai perder privilégio. As pessoas vão no máximo compartilhar os seus privilégios, né? Porque uma pessoa, um homem branco, hétero, a coisa toda que chegou onde ele chegou, o máximo que vai acontecer, ele vai ter que dividir um pouco o espaço dele com outras pessoas, né? E eu acho que é isso que os autores negros e negras, quando escrevem, estão pensando. Não é tomar o lugar, né? Mas é coabitar, né? Viver com a diferença, né? Bom, primeiro eu tive que me entender como escritor, como alguém que é capaz de produzir uma ficção. Depois entender também que a minha experiência, a minha família, as pessoas que viviam ao meu redor também poderiam servir como ficção. E isso demorou muitos anos para que eu reconhecesse assim, beleza, né, e arte, né, nas minhas vivências.
Depois houve um momento de uma conscientização racial e de entender que eu tinha uma responsabilidade. E essa responsabilidade passa justamente por trazer personagens complexos, contraditórios, personagens profundos, que extrapolam a questão da cor, da raça, do gênero. Porque aí sim eu estaria democratizando a literatura. Né? No momento em que eu faço um projeto em que eu penso no meu público, penso num público negro, ou seja, eu estou escrevendo esse livro para pessoas negras, eu não estou contribuindo para a democracia. Eu estou, na verdade, de novo colocando essas pessoas negras num gueto, né, num lugar apartado. E é o que eu não quero. Né? E todos os meus personagens perseguem esse ideal intelectual. Né? Todos os meus personagens eles têm essa perseguição pelo conhecimento. Né? E é o que eu estou dizendo para as pessoas negras, ou seja, vocês podem ler Hamlet, vocês podem ler Don Quixote, podem escutar Beethoven, podem ir ao terreiro de Umbanda, podem ler os autores negros, africanos, ou seja, vocês têm direito a tudo. E eu estou dizendo para as pessoas brancas, vejam, as pessoas negras não precisam falar só da sua cor, não precisam falar só sobre as questões de racismo, ou seja, eles têm direito a qualquer coisa, eles têm o direito de existir. Né? Eu acho muito difícil escrever sobre alguma tragédia logo a seguir, né? Eu ainda tenho bastante dificuldade de ambientar qualquer história na pandemia, por exemplo. Né? E a gente já tem aí 5 anos, né, da pandemia. Não sei se algum dia eu vou escrever algo sobre. E no caso do Rio Grande do Sul, a gente tem aí, na verdade, um racismo ambiental, né? A gente precisa fazer esse recorte também e entender quem foram as pessoas mais afetadas, né? Quais foram as comunidades, né, que mais sofreram com a questão ambiental. A experiência negra, em alguns lugares, ela é, na verdade, uma prisão a céu aberto. Né? E as grades são a cor da pele, né? Ou seja, que te encarcera numa determinada região e te impede de ir para outras regiões. Né? Em Porto Alegre, por exemplo, um dos bairros mais afetados que a gente teve foi o Porto Alegre não, né, que na verdade é uma região metropolitana, né, mas é próximo de Porto Alegre, foi o bairro Canoas, né, que é um bairro extremamente pobre, e que ainda hoje, se você passar pelo bairro, né, que é o caminho para ir para o aeroporto, você ainda vê entulhos, né, da enchente. Outros bairros do Vale dos Sinos também, com nas regiões mais periféricas, né, você tem aí. Porque quem tem condições consegue sair, né, da onde está e vai para um lugar seguro. Né? E depois, quando volta, tem condições aí de se reerguer. Né, e tal. Agora, as pessoas que perderam tudo já não tinham muita coisa. E quando perdem o pouco que tem, para conseguir se reerguer. Então, eu penso que se houver algum tipo de construção artística sobre a enchente, eu acho que teria que vir com esse viés, assim, né? Ou seja, de olhar para essas pessoas que sofreram com a enchente de maneira contundente e que marcou a vida dessas pessoas para sempre. Né? Tem regiões no Rio Grande do Sul que jamais voltarão a ser o que eram. Houve uma mudança geográfica drástica, né, em tudo que aconteceu. Mas, de novo, eu não tenho condições de escrever sobre isso, porque, enfim, acho que ainda precisa passar um tempo aí de luto, de elaboração para conseguir escrever. Eu acreditava que a literatura e a arte não poderiam fazer nada no sentido
de salvar as pessoas de alguma coisa. Né? Eu não acreditava que a arte salva ou que a literatura salva. Né? Já dei algumas entrevistas falando que isso era uma bobagem, né, e tal. Mas passado alguns anos e conversando com leitores, enfim, tendo esse contato, né, com as pessoas, de certo modo a literatura ela salva porque ela diz algo, ela diz pouco, mas ela diz algo importante e preciso, assim, para as pessoas, né? E às vezes é algo indizível, é algo que, enfim, nem a pessoa consegue dizer exatamente o que a arte, o que a literatura trouxe para ela, mas é algo importante, né? E eu acho que você vê a produção artística e da literatura tratando de uma questão que é tão delicada, né, assim, tratando de uma tragédia, eu acho que é uma forma das pessoas também se reerguerem, né? Não no sentido de autoajuda, né, mas no sentido mesmo de uma reconstrução subjetiva, né, uma reconstrução de avaliação também da própria vida, da própria comunidade, né, e propor também um esforço coletivo, né. A literatura só se realiza na coletividade. Embora as pessoas achem que ler é um ato solitário, no primeiro momento ela mas ela só se complementa no outro. Né? Ou seja, eu só realizo de fato a leitura de um livro quando eu comento ela com outro. E acho até que é um dever social, um dever de cidadão você compartilhar as coisas que você lê com o outro. Né? E eu acho que é isso, acho que é uma reconstrução coletiva através da arte e da literatura. Uma forma de documentar também. Acho que é uma forma de você conseguir fazer esse registro para além do seu tempo. Né? Toda vez que você faz um registro estético, você consegue tornar esse momento atemporal. Né? Até porque, infelizmente, outras tragédias virão. Né? E a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que aprender, né, com as que já aconteceram.